Gente, hoje é para ser uma conversa, né? Para a gente falar um pouquinho da nossa história, um pouco do que a gente já viveu até hoje, né? 7 anos, quase 7 anos. Juntos, 7 anos. Um pouquinho mais de 7, né? Casados, vamos fazer 7 anos agora em dezembro desse ano, de casados. Né? Eu sei que alguns de vocês mandaram umas perguntas lá para a gente responder depois. Né, Priscila? Alguém perguntou quando o quarto filho vem? Se ninguém perguntou, ainda dá tempo. Mateus, pega essa, tá? Fechou. Bom, então eu e a Pri, nós somos casados desde 2016. Casamos em dezembro de 2016. Nossa vida sempre foi muito intensa, né? Vocês que fazem parte aqui do Central Bible College, né? Os pastores ali de Porto Amazonas, que conhecem a gente de perto, sabe de algumas coisas que a gente sempre está falando, né? Não, o papo de hoje aqui talvez não seja nada de novo, né? Porque a gente sempre está falando as mesmas coisas, ainda mais quando a palavra é essa: relacionamento. Relacionamento. Bom, eu e a Pri, não sei se a gente vai começar a nossa história lá do início, lá dos primórdios. Mas eu acredito que quando vier as perguntas, talvez seja mais fácil da gente desenrolar, né? Mas assim, contextualizando, eu e Pri, nós não fomos aquela história bonita de foi meu primeiro namoro, né? A gente não aconteceu dessa maneira, né? A Pri foi segunda namorada minha, segunda. Os outros Não, foram sei muito não. curtinhos para considerar namoro, né? E da Pri também, eu fui o segundo namorado. Tô falando pela Pri aqui. Sempre a história da mulher é mais engraçada, né? Então, prepara depois para da Pri. Né? Mas algumas coisas que, quando a gente se conheceu, que a gente fez decisões, né? Coisas que lá no início, lá quando a gente se conheceu e a gente conversou e falou assim, ó, se for para namorar é para casar. A Pri falou assim, eu acredito nisso. Eu também penso nisso. Então, desde o início é onde a gente coloca todas as cartas na mesa sobre quem nós somos, sobre os princípios e valores que nós cremos, né? E uma das coisas foi essa: se for para namorar, é para casar. Né? Tanto é que a coisa aconteceu bem rápido, assim. Eu lembro que em um mês a gente já estava namorando, fui pedir a Pri em namoro pro pai dela, e daí falei pro pai dela, falei assim, ó, a gente vai namorar para casar. Ele falou assim, é isso mesmo, tem que namorar para casar. Aí ele falou assim, eu e minha esposa namoramos, noivamos e casamos em 45 dias. Falei, opa, peraí, também não precisa ser tão rápido assim, né? Mas só que, cara, foi dessa maneira. A gente, em 11 meses... Por favor, Casamos quando completamos 1 ano e 1 mês. a gente se casou, né? Lembro da Pri falando que a gente vai casar agora, mas filho é algo para daqui 4 anos, no mínimo 4 anos. E em 5 meses de casado, né? Já estava o Zion pintando ali em casa, né? Então, nossa vida sempre foi muito intensa, né? E eu acho que uma das coisas legais para a gente falar sobre relacionamento é sobre a importância do início. Ok, a gente sabe que melhor é o fim das coisas do que o começo, amém? Porém, a maneira como a gente começa determina muito de como isso vai terminar, sabe? Namoro foi feito para acabar. Ou termina num casamento, ou você termina de vez, né? A Bíblia fala de casamento. Casamento. Quando eu e a Pri a gente se encontrou e a gente falou assim, ó, namorar é para casar, né? Ela falou assim, é isso também. As coisas foram tão leves, foram tão de boa, foram tão tranquilo que as pessoas perguntavam assim, mas vocês não brigam? Falou, não, né? Tem que brigar? É possível? Precisa brigar? Não, mas não, isso aí. Até a gente começou a se perguntar, falou, opa, peraí, né? Será que realmente tem alguma coisa errada, né? O amor Será tem que sofrer. o amor tudo sofre? O amor é aquele lance tipo assim, cara, porque eu amo ela, então eu vou me anular. Eu sei que eu gosto dessas coisas aqui, eu sei que isso aqui faz parte de mim, mas eu vou deixar isso aqui de lado para que eu possa manter esse relacionamento de pé, né? Porém, uma palavra que a gente recebeu logo no início foi: Deus nunca vai te colocar em espinhos. Jamais vai te colocar em espinhos. E nessas palavras, a gente caminhou até os dias de hoje, né?
hoje, né? Eu sei que não são muitos anos de casado, assim, né? 7 anos. Uma vida inteira, mas também assim, ó, passou muito rápido, né? Dá até um friozinho na barriga, né? Priscila já está pensando na viagem de 10 anos de casado, né? Meu Deus, como vai ser isso? Né? Mas eu acredito que muitos vêm procurar a gente, perguntar sobre relacionamento e tudo mais, né? E uma, talvez, das perguntas, né, que a gente mais escuta, né? Tipo assim, cara, eu tenho sonho de viver um casamento, tenho sonho de encontrar, né, um esposo ou uma esposa, né? Mas só que até hoje, Léo, só deu ruim, né? Até hoje não vai para frente, só sofri, né? Às vezes na busca de um sonho, aquilo acabou virando um pesadelo, né? Isso é fácil de acontecer, fácil de acontecer. Porém, quando a gente entra nesse assunto, uma das coisas, acho que talvez a maior, assim, a que a gente precisa sempre estar firmado, é um pouco de tudo que vocês escutam aqui, que é sobre a nossa identidade. Identidade. Se eu sei quem eu sou, se eu sei tudo que está em mim, eu vivo hoje de maneira plena. Cara, tá tudo certo, tá tudo bem. Tô solteiro, mas tá tranquilo porque eu tô bem comigo mesmo. Eu sei quem eu sou, não me falta nada. Quando duas pessoas que sabem quem são, que estão desfrutando dessa plenitude, onde não falta nada, se encontram, aí vai ser leve. Sabe aquele lance? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A Pri sempre repetia isso, né? Foi uma das palavras que a Pri talvez mais ouviu, né? Que a gente sempre declarava sobre o nosso relacionamento. Sim. Desde... Boa noite, pessoal. Tudo bem? Mas desde do início do nosso namoro, assim, quando a gente começou a conversar, até tinha uma amiga, e eu falei, lembro que eu falei para ela, nossa, amiga, tá tudo tão legal, tudo tão leve. Será que tá certo? Tipo assim, sabe quando tá tão certo que parece que tá errado? Era tipo mais ou menos isso a sensação, assim. E uma das palavras que Deus falou comigo era isso, assim, ele me lembrou, tipo, cara, a minha vontade para a tua vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Não tem nada errado. Você não precisa sofrer, você não precisa se anular, né, para ser amor. Não, não é isso aí. É o que eu tenho para você, ele é bom, é perfeito, ele é agradável. E é assim desde o início, né? A gente caminhou nisso assim, para muitas pessoas, né, às vezes muito rápido, mas a gente sabia do que a gente estava caminhando, né? A palavra que a gente tinha. Isso é muito interessante porque no início, né, às vezes, ainda mais para começar um relacionamento, cara, a gente, na maioria das vezes, acaba se envolvendo pela emoção, né, cara, eu tô emocionado, né, quando eu tô, cara, nossa, eu sinto que é ela, eu sinto, né, então a gente tem esse muito lance de sentir, 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 né, um outro lance que acontece muito é o fato das carências. Eu tenho carências em mim que quando eu tô com ela, essas carências são supridas. E daí no início de um relacionamento, onde é a base, onde o começo, ele começa baseado em carências, né? E um relacionamento que começa em carências, ele tem um prazo de validade. Logo vai acabar. Logo vai dar ruim. Um relacionamento que começa no interesse, Pri, você tem algo que eu preciso, eu tenho algo que você precisa. Então, se é uma troca, isso é um negócio. Então, isso tem prazo de validade. Né? Quando as pessoas perguntam, então qual foi a base do relacionamento de vocês, para vocês começarem? Uma palavra. Tenham sempre uma palavra para onde caminhar. Né? Léo, mas eu sinto, mas cara, a gente não vive por aquilo que sente, né? A gente vive por aquilo que a gente crê, por aquilo que a gente crê. E antes de querer uma palavra para um relacionamento, tem que buscar a sua identidade, que é que a gente crê para o início, assim, tipo, cara, eu quero avançar para um casamento, mas eu não estou sabendo quem eu sou, eu nem sei descrever quais são os meus problemas, e daí eu vou pegar outra pessoa, vou trazer para um relacionamento, não vai dar boa, né? Porque daí eu nem vou saber dizer como que ele vai poder me ajudar, eu não sei me ajudar, e a tendência é se afundar, né? Quando a gente começou a namorar, eu tive um namorado antes do Leonardo, namorei por quase 2 anos, também não foi bom assim, emocionalmente falando. E quando eu terminei, eu falei, cara, nunca mais eu vou passar por isso na minha vida.
não preciso. Eu entendi, assim, tipo, cara, não faz sentido eu passar por isso. E, enfim, nisso eu comecei a frequentar uma igreja e tal, tive o privilégio de frequentar diretamente a casa dos pastores dessa igreja, assim, e lá eu pude ver, cara, o que era um casamento de verdade, o que era uma família, né? Ali eu comecei a ouvir, tipo, cara, dizer sim para o namoro é dizer sim para um casamento. E eu me agarrei nessa verdade, eu acredito nisso. E dali em diante eu não olhei mais para os lados e nem, tipo, balancei ali. Cara, isso para mim foi algo inegociável. Até quando vinha alguns meninos assim, eu falava, E vinha, né? E vinha, hein? Vinha gente de outras igrejas. para mim era tipo assim, cara, mas não tem nada a ver, né? Tipo assim, às vezes a pessoa também nem sabia o que ele queria. E daí como é que começa algo, né, para ver o que vai dar, né? Eu falei, não, eu não vou me colocar nessa posição para ver o que vai dar, né? A minha vida, cara, minha vida é muito preciosa, entendeu? Quando a gente entende o valor da nossa vida, eu não vou me submeter a algumas coisas que Jesus já pagou o preço lá na cruz, não preciso passar por isso, sabe? E eu acho que é isso, me fugiu o que eu ia falar também, mas é isso aí, a gente vai lembrando. Mas a Pri falou do passado, né? Eu também, eu tive um namoro de 6 anos. Namorei dos meus 15 anos aos 21. Meus pais falando assim, Léo, não acho que é muito cedo para namorar? E eu assim, pai, eu sei o que eu tô fazendo. Né? Chegou uma hora que com 21 anos, você já não sabia mais dizer se eu gostava mesmo, se eu só me acostumei, se a família dela me pegou para criar e eu olhava eles também como uma figura materna, paterna, assim. Você não sabe mais decifrar o que é. Né? Quando eu terminei esse relacionamento, que eu fiquei tipo, opa, peraí, acho que tem alguma coisa que não tá tão legal. Né? Terminei, depois de muito tempo, tentei mais um novo namoro, durou 2 meses, terminou. Tô Oi? fazendo as contas? É. E daí passou um outro tempo, mais 2 anos, né? Também tentei um novo relacionamento, durou 2 meses, terminou. E eu parei assim, oh meu Deus, oh, it's okay. Tá vendo, gente? Casem, né? Tenham filhos, é pra isso, né, Pituca? I love you. Tá. E daí, depois que eu terminei esse outro relacionamento de 2 meses, eu me coloquei num lugar onde eu falei assim, cara, parece que a minha vida está num descontrole. Está descontrolado. Eu estou fazendo as coisas, eu não estou me achando que eu estou sendo movido por algo que realmente... Ficou difícil agora a atenção, né? Dividir a atenção casarinha é difícil. Eu me coloquei nesse lugar, tipo assim, ó, está descontrolado. Não é assim que eu desejo viver. E uma das palavras que eu ouvi nessa época foi: homens inacabados geram reinos descontrolados. E essa palavra virou uma chave na minha mente sobre quem eu precisava, aonde estava o problema, né? Porque às vezes a gente acha assim, não, Léo, não tem mulheres aqui, né? Que na minha igreja não tem ninguém, né? Não, mas já foi não, lá também não tem, na sua escola não tem, no teu bairro também não tem, né? E a gente põe problema em tudo, menos aonde? Menos na gente. Homens inacabados geram reinos descontrolados. Por isso a importância da identidade. Por isso a importância de você saber quem você é e se colocar num lugar onde não te falta nada. Não te falta nada. E daí quando duas pessoas que não falta nada, que são plenas, contentes, se encontram, daí... E algo que eu gosto de pensar, eu pensava comigo, e quando as pessoas vêm conversar comigo sobre isso, eu gosto de pensar assim, é que assim, a gente vai passar mais tempo com o nosso marido do que o tempo que a gente passa com os nossos pais. Se for fazer as contas ali, né, a média de que as pessoas casam, vamos chutar até alto ali, os 25 anos. Você passa 25 anos na casa dos seus pais. E quanto tempo dura um casamento? 40, 50, 60 anos? É muito tempo, né? Para você arriscar e falar assim, não, vamos lá para ver o que vai dar. Então, isso para mim, quando eu virei essa chave sobre família, sobre casamentos, isso para mim foi algo inegociável. Assim, eu não vou
começar algo para ver o que vai dar, e muito menos, né, avançar para um casamento, né, que para mim o negócio é muito mais profundo, assim, as marcas são muito mais intensas. Acho que é isso, assim, cara, a gente vai passar mais tempo com o nosso marido do que a gente passa com os nossos pais, assim, né? É para sempre, né? Eu vou me tornar uma carne com essa pessoa. E daí é uma carne, para sempre, até que a morte me separe. É engraçado que talvez um discurso como esse, fora daqui, é até meio assim, nossa, como assim 60 anos casado? Não, 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 não. Vou casar com 45, né? Tipo assim, cara, tem gente com 40 anos, 30 e poucos, ainda morando com os pais nos dias de hoje, né? O que aconteceu? Né? O que a gente está acostumado a ver quando a gente se fala de casamento e relacionamento? As pessoas tratando o namoro como um casamento. Então, assim, cara, no namoro, já estão vivendo uma vida de casado. Aí você fala assim, cara, você perdeu tua vida. Nossa, você mudou tanto. O que aconteceu com você? Né? E daí, quando casa, trata como um namoro. Termina no segundo mês. Não, não deu certo. Não, acho que a gente não era isso que a gente queria para a vida. A gente pensou melhor. Como assim pensou melhor depois que você casou? Inverteu os valores. Se inverteu os valores. Casar, ter filho, não é uma fase. Não é uma fase. Cara, é para sempre. É para sempre. E quantos estão dispostos a dar esse passo? Para sempre. A gente vive uma vida hoje que a gente tem muita coisa a perder para tomar essas decisões que vão colocar a nossa vida no próximo nível. A gente vive uma vida com muita coisa a perder. A gente vive uma vida escondendo muita coisa ainda dos outros. Nada. É verdade. É ou não é? Que para tomar a decisão de um casamento, você fala assim, nossa, mas daí eu vou ter que... Não, eu gosto do meu quarto, do jeito que ele é, não, minha vida. Hoje eu já sou independente, pago as minhas contas, faço meu rolê, quero viajar, quero minha carreira, tal. E a gente foca só na gente, na gente, na gente, na gente, porque é o que eu gosto, porque sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Muita coisa a perder. A gente vive uma vida com muita coisa a perder. Por isso é tão difícil escolher alguém para caminhar junto. Por isso é tão difícil acessar o casamento. Léo, é muito difícil, não tem gente. Ah, não tem? Sério mesmo que não tem? Né? Será que não tem? Aqueles homens que ficam assim, né? Tipo assim, nossa, Léo, fulana ali, ó, não dá. Ah, tá, ó, tava até indo, tava caminhando, tal, mas fez tal coisa, pisou na bola, acabou pra mim. Pô, nossa, mas como assim, né? E outra fulana lá, não, também não. Não, não dá, não dá, não dá, assim não dá. Ela tinha que fazer isso, tinha que fazer outro, tinha que fazer aquilo outro. Homens, sabe o que está faltando na vida dessa mulher? Você. Você. A gente pinta um quadro de cinema nessa hora, né? Achar que vai aparecer um anjo, né? E vai falar assim, ó. Zero defeitos. É aquela... Né? Cara... Não Olha é que a gente assim. já viu história de perto disso aí, né? De pessoas que falaram, não sei o quê, ela é assim, ela é assado. Estão casados. Tudo que precisava, né? Era um do outro na vida. Tipo, juntarem, né? É, homem, você percebeu esse defeito nela? O que mais você né? Você tá percebeu? reparando. Percebeu isso também? Pode ser você a resposta para isso aí. Mas quem é que quer encarar? Né? Quem é que quer encarar? Quem é que quer assumir a responsabilidade? Os homens aqui, amigos que já vieram conversar comigo sobre relacionamento, sabem que quando entra nesse ponto, a responsabilidade, para mim, eu sempre coloco no peito do homem. É responsabilidade do homem. Do homem. Assuma o seu papel. Assuma. É tão difícil o relacionamento porque os valores, os papéis estão invertidos. E aí? Né? Quando se trata de relacionamento, como nós estamos? O que foi construído na gente? O que a gente acredita sobre relacionamento? Será que o que a gente acredita e crê é algo que destravou a gente já para o próximo nível? A gente está bem seguro, já sabemos quem somos? Ou será que a gente tem vivido um loop do relacionamento? Porque são tantas coisas que pintaram na nossa cabeça sobre relacionamento que a gente já nem sabe mais o que acreditar. Que a gente já nem sabe mais quem a gente é e nem o que esperar do próximo, né? Nas nossas aulas de criatividade, a gente até conversa, né? Fala assim, cara, para as meninas, né? Não aceite o menos pior. A gente, né, entrou no lugar onde parece que aceitar o menos pior é o que Deus preparou para a gente. E não,
A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Léo, como eu sei que eu estou vivendo a vontade de Deus? Só usar esse filtro. O que você está vivendo é bom? O que você está vivendo é perfeito? É agradável? Sim. Não. Esse é o filtro. Existe a pessoa certa? Quem está buscando a pessoa certa? Ó, a história da Lena e do Lucas ali também é uma história muito louca de relacionamento para contar, né? Imagine, né? E aí? Quem está esperando a pessoa certa? Eu escolhi a pessoa certa. Olha aí. Existe pessoa certa? Não. Existe escolha errada. Escolha ruim. Isso existe. Né? E aí? Qual é o filtro para começar um relacionamento? O que você, né? O que as meninas, né? Ai, um homem, né, para eu casar, né? Qual é o topo da lista, né? Será que é a estética primeiro, o que ele tem, o que ele faz, ou será que são os princípios e os valores, né? E se a gente for jogar abertamente aqui, né, para começar um relacionamento, eu e a Pri, logo no início, a gente colocou todos os nossos BOs, nossos traumas, aquilo que a gente já passou, as nossas dificuldades na mesa. Na mesa. Não teve nada escondido, não teve nada que a gente descobriu anos depois porque não havia contado. Não, não, não. Logo no início, a gente colocou na mesa. Ó, se a gente vai começar um casamento, o combo é isso aqui, ó. O que vem junto com o Léo. O que vem junto com a Pri. E aí? Tá disposto? Tá disposto? Às vezes a gente pensa só nas qualidades. Não, tem que ter essa qualidade, essa qualidade, essa qualidade, essa qualidade. Ok. Mas e aí? Os traumas. Aquelas coisas que a gente ainda precisa resolver do nosso caráter. A gente topa, né? Homens. Ou será que a gente dá um pé para trás e fala, não, não, não. Não, 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 não vou sair da minha casa, não vou assumir alguém assim. E daí fica lá, os homens de 40 anos, morando com a mãe lavando as cuecas Que ainda. daí fica fácil, né? Aí fica muito fácil, fica muito fácil. Eu namoro com alguém, mas eu não preciso assumir ela de verdade, não preciso pagar as contas dela, não preciso prover para ela, cuidar dela. Tem o pai dela, deixa ela lá na casa dela, vamos namorar. Não sei se vocês, né? Mas muitos namoros próximos, assim, né? De, sei lá, 6, 7 anos. Desse jeito, assim. Já tendo uma vida de casado, antes de casar, sem assumir a responsabilidade de homem. E muitos até terminaram, acabaram que nem foram para frente, assim, né? É. E a maioria, né, para não dizer todos, mas a maioria, quando chega num lugar ali de 7, 8 anos, já vivendo uma vida de casado, eles falam assim, ó, hoje a gente precisa ter uma conversa séria. Eu acho que está na hora da gente precisar dar um passo muito importante na nossa filha, dentro da nossa casa, da nossa família. Eu acho que depois de 8 anos, eu acho que chegou a hora da gente ter responsabilidade e eu acho que a gente precisa ter uma planta em casa para a gente cuidar. Eu acho que a gente precisa ter um cachorro. Não, 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 vamos ter um gato. Vamos ter um gato? Não, olha, Léo, gente, cachorro muda a vida da gente. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso. Fala, cara, você está casada há quanto tempo? 12 anos. Mas por que você não tem filho ainda, né? Foi uma decisão de vocês, né? Tudo bem se for uma decisão, né? Se tem uma palavra, se tem um porquê, eu não vou duvidar, né? Cada um sabe a palavra que ouviu, né? Mas, tipo, não, é muito gasto, é muita responsabilidade. Não, cara, ainda não é a hora, ainda não é o momento. A gente está esperando, na verdade, a gente comprar uma casa maior. Aí a gente vai montar o quarto primeiro, né? Daí a gente vai fazer tal coisa. E daí quando a gente tiver o quarto decorado, com todas as almofadas, a gente vai comprar todos os leites, já que ele vai tomar na vida. A gente quer comprar também todas as fraldas que ele vai usar, né? Já vamos começar a pagar a faculdade. E daí que lá na frente, aí vem o filho. É assim que funciona? É assim a vida que Deus nos convidou a viver? Não. Léo, eu não tenho filho ainda, eu preciso de uma casa maior. Não, primeiro tem o filho, depois vai vir a casa maior. Vai faltar quarto, primeiro o filho nasce, depois vai pro quarto. Igual quando é para noivar, né? Não pedi casamento ainda porque a gente não tem nosso apartamento, porque a gente não tem dinheiro. Mas, na verdade, cara,
peça em casamento, né? Se mova e daí Deus vai começar a trazer as coisas. Com a gente foi assim, né? Com a gente foi inteiramente assim, né? A gente colocou uma data para casar, 1 ano, né? A gente não tinha absolutamente nada, né? E ainda ficamos desempregados no mês que ele pediu em casamento, os dois. Exatamente. Nossos familiares falando assim, gente, desmarca o casamento, não é vergonha desmarcar, tá bom? Cara, não é vergonha, põe mais pra frente, vocês sonharam muito alto, vocês sonharam muito alto. Opa, não é assim que funciona. Não é desse jeito, porque eu marquei uma data, então o casamento vai acontecer, né? Qual é o medo? Qual é o medo? Dessas decisões no início sobre, como eu falei, cara, dizer sim pro namoro, dizer sim pro casamento. Uma das outras coisas que a gente decidiu logo no início, logo quando a gente falou assim, ó, vamos começar, foi, nós não nos movemos por dinheiro. Se eu tivesse todo o dinheiro do mundo para fazer aquilo que eu quero fazer amanhã, eu faria? Faria. Então você precisa fazer. Porque você começou, daí o dinheiro vai vir. Não é o contrário. Não é porque eu tenho todo o dinheiro, agora eu vou pedir alguém em casamento. Não, não é isso. Não é assim que funciona com Deus. Não é assim que funciona no relacionamento. A gente tinha um amigo, o Helder, ele sempre falava assim, Léo, parece que quanto mais filho, mais abençoado é. Acho que é essa conta mesmo. É essa conta mesmo. É essa conta. Eu lembro que quando a Pri estava engravidou do Zion, né? A gente estava aqui no college, a gente ganhava R$ 500 por mês. R$ 500 por mês. Não tinha carro. Não tinha nada, a gente andava de ônibus, né? Agora a gente tem tudo? Também não é isso. Só que o lance é, não importa. Não importa. A gente faz o que tiver na nossa mão para que precisa ser feito. Amém. Mas quem coloca comida na nossa mesa não é a gente. Não é a gente. Léo, não marquei meu casamento ainda. Por que não? Qual é o medo? Medo de faltar? Qual é o medo? Faltar? Medo de não dar certo? Ah, eu vou aproveitar esse tempo, no fundo, acho que para conhecer a pessoa melhor. Não. Isso tem prazo de validade, vai acabar também. Não é essa a base. Não é assim que se começa um relacionamento. Tenham uma palavra. Não se movam por carência. Não se movam por carência. Namoro não é casamento. Assim como casamento não é namoro. Não é namoro. Namoro acaba, termina. Termina. Ai, até aquela coisa, né, dos eternos namorados. Complicado. Complicado. A gente seguiu até aqui por uma palavra. Por que vocês se casaram? Ah, porque a gente super se amava, né? Isso, pinta aquele quadro. Não. A gente casou porque nós tínhamos uma palavra. Uma palavra. A gente sabe que na nossa caminhada tem muitas coisas que, igual eu falei, né? Poxa, Léo, você falou que a gente precisa estar bem resolvido então com a gente mesmo, para daí encontrar alguém também bem resolvido consigo mesmo. Eu falei, é muito difícil, né? É muito difícil. É quase impossível, né? Mas quando a gente se fala de plenitude, a gente não está falando que você é 10 de 10 em todas as suas áreas da vida. Plenitude fala sobre assim, até a área que você ainda não é 10 de 10 na sua vida, essa área, ela não te define. Nós não somos definidos pelas nossas faltas. Nós somos definidos por aquilo que Deus diz que nós somos. Amém? Léo, como que eu faço para desfrutar dessa plenitude? Desfrute. Você é. Esse é o ponto de partida. Mas ainda tem umas coisas que eu preciso melhorar. Amém. Olhe para elas, reconheça as suas limitações, deixe isso público, né, para quem vai caminhar do teu lado. Só que lembre-se que essas limitações não te definem. Não te definem. Integridade. Cara, como é difícil encontrar integridade nos dias de hoje. Para você poder olhar para alguém e falar assim, aquela ali vai ser minha esposa. Cara, aquele cara ali vai ser meu esposo. Né? A gente começou, a gente tinha uma palavra, amém, mas também a gente tinha muitas dúvidas. Muitas dúvidas. E daí a gente vai indo, às vezes a gente volta em casa, né? Até às vezes criação de filhos e tudo mais. Cara, como a gente está fazendo? O que a gente pode melhorar? Será que isso, cara, será que é por esse caminho mesmo? Cara, vamos pesquisar mais, vamos ler mais, né? Vamos passar mais tempo com as crianças, né? Mas ontem, né? Foi ontem que a gente foi para Porto Amazonas comprar um leite da Zara? O que o Zion falou para você?
Ele perguntou se eu não queria casar com ele. Aí eu falei assim, filho, você quer casar comigo? Ele, sim. Eu falei, tá bom, mas assim, quando você crescer, quando você tiver barba, você vai achar uma mulher e tal, e daí você vai casar com ela. Aí ele ficou me olhando assim, tipo assim, como assim, né? Não posso casar com a minha mãe. Mas eu fiquei muito feliz de saber que, né, Eu sou a referência. eu sou a Né? referência. E até falando das crianças, assim, teve uma situação que o Zion estava com uma outra menina da idade dele, assim, também estava brincando, e minha mãe estava cuidando. Né? A gente deixou o Zion com a minha mãe, e daí quando a gente voltou, daí minha mãe veio toda preocupada, dizendo assim, olha, Léo, ele estava ali brincando ali com a menina ali e tal, assim, né? Daí a menina falou assim, ó, a gente está brincando de namoradinho. Né? Brincando de namorados, imagina, né? O Zion, isso foi ano passado, né? O Zion tinha 3, 4 anos, assim, né? Não sei. Né? Eu falei, mãe, pode ficar tranquila, porque o Zion, na cabeça do Zion, ele nem sabe o que é namoro. Porque em casa a gente só fala de casamento. Ele vê a aliança, ele sabe que isso aqui é casamento. A gente não fala de namoro. Chega alguém para ele brincando namoro, eu acho que ele vai ficar tipo, o que você está falando? Né? Porque dentro de casa, a gente não fala sobre isso. Cara, casamento. A gente fala sua esposa. É. Aí a sua não Isso. fala a sua namorada, a gente fala a sua esposa, quando você casar, né? Às vezes ele pega a minha aliança para brincar e fala assim, cara, você vai ter uma também, no dia que você casar, no dia que você tiver a tua esposa. Cara, casamento não é namoro, né? Não é namoro. O que mais tem frustrado as pessoas? A idealização do namoro, a idealização de um casamento, né? Cara, tenha uma palavra. Tenha uma palavra. Tem algumas coisas que você vai encontrar alguém e vai compartilhar seu coração e vai falar assim, ó, tem algumas coisas da minha vida que eu preciso resolver, e essas coisas vocês vão resolver, conquistar juntos. Lindo isso. Vocês vão guardar no coração de vocês como tipo, ó, isso aqui a gente resolveu, a gente passou juntos. Mas tem outras coisas que a gente precisa lidar comigo mesmo, com a gente mesmo. Né? Um ano que eu e a Pri, a gente ficou nesse período até o casamento, cara, foi o tempo suficiente para a gente tipo, resolver o que a gente precisava resolver consigo mesmo. Porque não tem essa, tipo assim, quando eu casar vai resolver isso. Eu tenho problema com pornografia, quando eu casar, tenho certeza que vai resolver. Não vai. Se você não resolver isso agora, você vai levar para o casamento. Vai levar para o casamento. Eu lembro de uma situação que a Pri ainda comentou comigo assim, a gente estava conversando, eu falei assim, cara, isso aqui a gente precisa mudar aqui em casa, né? Isso aqui a gente precisa fazer, acho que precisa fazer de diferente. Aí a Pri estava meio brava comigo, que eu fico cutucando ela em algumas coisas assim, que ela fica mais na dela, né? E ela falou assim, me deixa, isso é problema meu, não é problema seu. Eu falei, minha filha, a gente casou. Não tem mais essa de problema seu, problema meu. Se tem um problema aqui, é nosso. Agora é nosso, a gente tem que resolver juntos. A gente tem que resolver juntos. Mas pensem que tudo que a gente vive hoje, tudo que a gente desfruta hoje, foi porque lá no início, a gente teve muitas conversas sobre valores e princípios antes de começar um relacionamento. Creiam nisso, Deus jamais vai te colocar em espinhos. Jamais. A não ser que você escolha passar A não por ser eles. que você escolha, né? Deus é Ele, eu sei que é Ele. Né? A gente já viu isso de perto na Gaúcha. Né? Pessoas chegando aqui falando assim, eu sei que é Ele. Deus me mostrou. E o cara já está casado, já está vivendo a vida. E a menina está assim, não, é Ele, Deus me mostrou. 5 pessoas diferentes falando, Deus me falou que é ele. Eu falei assim, não, então Deus está mentindo para alguém, então. Porque como assim? Né? Não faz sentido, né? Então vamos lá. Existe a pessoa certa, então? Mas e a escolha? Daí é com você. Daí é com você. Né? Meus pais hoje são separados. Depois de 27 anos se separaram. E daí ainda pegam uns comentários às vezes deles na época quando se separaram, né? Eu não sabia que ele era assim. Não sabia que ela era assim. Não sabia? Será que não sabia mesmo? Né? Quantos relacionamentos a gente vê terminando desse jeito? Não, depois de um tempo a pessoa se transformou. Depois de um tempo ela é outra pessoa. Eu não sabia que era assim. Sabia, desde o início sabia. Só que às vezes a gente tem na mente, tipo assim, não, a gente vai casar e as coisas vão se resolver. Ele não é crente, ele não é cristão, mas eu vou converter ele. Eu vou converter ela. Acontece? Acontece. E muito. Mas você está disposto? Por isso que eu acho que é escolhas.
São escolhas. Tipo, tá ali, Deus é bom, né, Gaúcha? O tempo todo, e Ele sempre deixa claro isso. Ele é tão bom que Ele deixa você escolher. E daí você escolhe o caminho, né? Escolher as suas batalhas, escolher as suas guerras. O que você quer lidar? Porque isso é muito comum, né? Hoje em dia, acho que até daqui a pouco a gente vai para as perguntas, mas acho que até uma das perguntas é em relação a isso, né? Se eu posso me relacionar com alguém que não é cristão. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, né? Você só precisa escolher. Tipo, cara, é isso que você sonhou? É isso que você, né, idealizou e planejou para tua vida? É isso que Deus quer para tua vida? Sim ou não? E daí, dentro disso, você vai decidir se você vai avançar e escolher alguém, né, que não é cristão, ou você, sei lá, às vezes você dá um passo para trás, esperar mais um pouco e falar assim, opa, eu prefiro esperar, porque eu não quero arriscar, não quero errar nessa área da minha vida, porque eu sei que é algo que é para sempre, né? Não é algo que tem prazo de validade de uma semana. Uma outra coisa também, antes de eu ir conversar com a Pri, que a gente voltou, né? A gente já se conversava, né? E passou 1 ano e meio, assim, até a gente conversar de novo, né? E falar assim, então era isso, não tinha entendido, né? Eu e a Pri, nós somos supinos fleumáticos na afeição. Então a gente é parecidíssimos, assim, na afeição. Então imagine, né? Para ter uma conversa esclarecedora, levou 1 ano e meio para a gente chegar nesse ponto, falar assim, você não está pensando isso? Eu achei que você estava pensando isso, não. Então, nesse 1 ano e meio, antes, na verdade, que eu me encontrei com essa palavra sobre homens inacabados geram reinos descontrolados, a primeira coisa que me veio foi assim, cara, eu preciso resolver aquele meu relacionamento de 6 anos lá atrás. Talvez ele não tenha acabado, eu não sei dizer muito bem o que é, daí eu voltei e procurei a menina. E a gente foi conversar. Falei assim, ainda sinto isso, não sei dizer o que é isso. Ela falou assim, eu também. Fechou. Então é isso. Né? Então acho que agora é para casar. Né? E ela falou assim, beleza, vamos para casar. Beleza. Tá, eu falei, eu imagino daqui para frente a minha vida assim, 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 assim. Eu já recebi umas palavras sobre isso, isso e isso. Cara, me vejo assim, me vejo assim, me vejo assim. Daí ela falou assim, opa, peraí, eu não me vejo assim. Não foi assim que eu me imaginei. A minha vida eu imaginei assim, assim, assim. E ali, para mim, foi assim, a resposta. Então não é. Então não é. Não é essa a minha escolha. Não é essa a minha escolha. Léo, parece frio demais. Parece racional demais. Mas é isso. É isso. A gente vive de um jeito que a gente se baseia por aquilo que sente. Cada passo nosso é pelo nosso sentimento. E daí, por isso que a gente fala assim, aquele ali parece que é até bipolar. Cara, porque a gente só vive por aquilo que a gente sente, né? Por isso que, tipo assim, cara, uma hora eu amo a gaúcha, nossa, a gaúcha, vamos fazer churrasco todo dia. E outra hora assim, não, a gaúcha é isso, a gaúcha é aquilo, a gaúcha é aquilo. A gente vive numa gangorra de sentimentos. Por isso tem gente que começa namoro com um, termina, começa namoro com outro, começa namoro com outro, e assim vai. E isso falando de namoro, né? Quem já não passa dessa linha? E daí vai, transa com um, transa com outro, transa com outro, transa com outro. E aí? E aí? Qual é o caminho de volta? Qual é o caminho de volta? Quando se fala de relacionamento, cara, aponta para a nossa natureza. Não aponta para os nossos sentimentos. Nossa natureza fala sobre nossa identidade. Identidade. Não é sentimento. Não é uma gangorra. Está lá em cima, está lá embaixo, está lá em cima, está lá embaixo, está lá em cima. Não. Não é isso. Relacionamento, a gente se move por uma palavra. Por uma palavra. Por uma revelação. É isso? É isso aí. É isso. Bom, eu sei que tem as perguntas. Eu acho que... Mais, Vamos lá para as perguntas que vocês fizeram, né? Ei, vamos lá. Eu e o Matheus lançamos ontem no grupo, isso para os visitantes, foi mais para a galera que está aqui no Gap Year, para eles mandarem perguntas para a gente que eles queriam saber do Léo e da Pri. E a gente fez uma seleção de algumas perguntas, elas não vão ser identificadas, mas a gente fez a seleção de algumas. E pegando o gancho do que vocês já falaram por aqui, pegando o gancho do que vocês finalizaram agora,
como que você soube que ele, barra ela, era a pessoa certa para você? Qual foi, como que veio essa certeza no coração de cada um? Pra mim foi quando, primeiramente, né? Quando a gente sentou para conversar e o que a gente tinha, a nossa visão de futuro, para onde a gente queria caminhar como, né? Como um casamento, como família. Se conversou ali, né? Se convergiu. Se convergiu. E lembro que uma coisa até, inclusive, eu lembro bastante dessa amiga que eu estava muito próxima dela no início do nosso relacionamento. Mas uma das coisas assim que eu olhei, fora os princípios, não sei, foi diferente assim. Eu lembro que eu falei para minha amiga, eu falei assim, amiga, pela primeira vez eu acho que eu estou conversando com um homem de verdade, assim. E eu acho que é isso que às vezes as meninas tanto se decepcionam, sabe? Tem muito menino por aí querendo começar relacionamento com as meninas, mas eles nem descobriram quem eles são ainda, sabe? Estão agindo como meninos, falando como meninos. E daí, qual é a segurança que você passa para uma menina quando você age como menino, né? E daí eu lembro que eu falei assim, falei, nossa, amiga, acho que pela primeira vez estou conversando com um homem de verdade na minha vida, assim, não sei, ele me respeita, a conversa é madura, não, sabe, não tem lenga-lenga de, sei lá, ciúmes e brincadeira, não sei, era diferente, assim, eu entendi, falei, cara, é isso que Deus tem para mim. Então, o que toda mulher espera de um homem? Que seja homem, né? O que todo homem espera de uma mulher? Uma mulher, né? E daí tem mulher olhando para os meninos. Se é menino, cara, não embarca nessa. Não embarca nessa, né? Cara, a gente está falando sobre meninos e meninas. Quando as pessoas às vezes vêm contar uns problemas pra gente que passam assim, né? Fala, gente, é menino. Gente, é menina ainda. Não estão para um relacionamento. Coloquem a cabeça de vocês em outro lugar. Desfrutem de outra coisa, né? Então, não é sobre a pessoa certa. É sobre aquilo que você escolhe. Quem é homem, menina é menino, homem é homem, menina é menina e mulher é mulher. É isso, eu acho que cada um espera um do outro, assim, né? Legal. Tem uma outra pergunta que fala sobre: vocês vivem o que imaginavam no início do casamento? Hoje, vocês vivem o que vocês imaginavam? Muito mais que imaginava, na A verdade, né? resposta é não. Acho que a gente vive muito mais. Eu compartilhei um pouquinho, acho que foi na aula de personalidades proféticas que eu contei um pouco, né, da nossa história, como que foi assim. Mas até quando a gente foi para casar, a nossa ideia era ir morar fora, né? Que a gente pensou, acho que tem uma criança ali, enfim. Mas a gente pensou assim, a gente vai casar, vai embora do país, vamos, sei lá, pegar uma bagagem, um aprendizado, amadurecer e tal, sei lá, fazer uns cursos. E daí, quando a gente voltar, a gente vai, enfim, fazer o que está no nosso coração, né? Mas Deus, desde o início, assim, surpreendeu a gente e falando, tipo assim, não é para depois, não é para o futuro. Tudo que vocês sonham, tudo que vocês planejam, tudo que eu tenho para vocês é para agora, né? Vocês já estão prontos. Eu lembro que até tem lembrei de uma palavra que foi até a Kelly que entregou para a gente no chá de bebê do Zion. E ela falou assim que ela via a gente como um casal que, como se Deus tivesse pressa assim de usar a gente, assim. Parece que as coisas aconteciam muito rápido, a gente amadurecia muito rápido, a gente desfrutava de coisas muito rápidos, muito rápido, mas é porque Deus queria que fosse assim, né? Então, não era para depois, o desfrutar nunca foi para depois em relação a gente, mas desfrutar era pro agora. E tem sido assim desde o início, assim, desde o nosso casamento, né? Que até no início eu pensei, não, mas um ano não vai dar, como que eu já pagar? Ficamos desempregados, meu Deus. Não, vocês vão casar agora? Não, vocês vão ter filhos agora. Vocês vão fazer tal coisa agora. Respondi? Muito respondido, não precisa falar mais nada. Irado. Outra pergunta fala assim: se vocês pudessem dar um conselho para o seu eu recém-casado, qual seria? Essa eu queria ouvir dos dois. Continue. Esse é o caminho, né? Ninguém ao redor sabe exatamente o que você ouviu. Só você ouviu
vai parecer loucura, as pessoas não vão entender. Continue, continue. Eu olho para trás e não me arrependo assim de nada, que nenhuma decisão que a gente tomou não mudaria nada, né? Tipo assim, presta atenção. Não, cara, até as coisas que nos fez chorar no nosso relacionamento nos construíram em quem nós somos hoje, sabe? Então, isso é algo que não tenho arrependimento. Se eu pudesse falar um conselho, né, por assim dizer, seria continue. Para mim, particularmente e pessoalmente falando, né, eu acho que não se desespere, né? Você está se descobrindo como mulher, como dona de casa, como esposa, né? Porque são muitas mudanças. Carlinha acabou de casar, cadê Carlinha? Não sei. E não é muita mudança, não dá para se desesperar. Você está se conhecendo em todos os sentidos da sua vida. Do nada, você tem que repartir a sua casa com uma pessoa que cresceu numa outra casa totalmente diferente de você, com outros costumes. Por mais que a gente namorou, a gente não fez corte e tal, mas é diferente. Quando você começa a morar com uma pessoa, você fala, meu Deus, tem vezes que você fica desesperada. E algumas coisas eu achei assim, nossa, a gente vai casar e da noite para o dia, automaticamente eu vou estar pronta para tudo. Eu vou ser uma mulher casada, né? Então eu vou agir diferente, eu vou conseguir fazer coisas que antes eu não conseguia, porque antes eu era solteira, mas agora eu sou casada, sou mulher casada, né? E não foi assim, né? Foi um processo. E se fosse, acho que, para eu falar algo para mim mesma, é tipo assim, cara, não tenha pressa, não se desespere, você está se conhecendo em todas as suas, né, as suas faces ali.